Né, Silmar? Bom dia, mas você vai comentar isso daqui a pouquinho. Bom dia. Saudade de você, amigo. Meu caro Tavinho, saudade de você também. Há quanto tempo, hein? Eu de férias, você também, depois foi a sua vez. E agora estamos aí no reencontro aí para bater esse papo agradável todas as manhãs, de os dias da semana. Faço Com questão de frisar e assinar embaixo o que você disse. O nosso papo agradável que eu senti saudade. E é assim, né? A gente sai de férias, o blá 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 continua. Nada muda. Já já a gente fala dos blá blá blás. Me conta aí como é que está o mercado hoje. Tá bem, vamos lá, para não desatualizar nossas cotações, vamos dar uma rápida pincelada aqui. Mercado financeiro, Tavinho, o dólar estava agora há pouco operando com leve queda de 0,1%. É bom a gente lembrar que tivemos aí 12 quedas seguidas na cotação do dólar, foi uma boa notícia aqui, inclusive para o governo. Ontem houve uma virada, o dólar subiu de novo, agora volta a cair um pouquinho, está quase estável, R$ 5,79 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também praticamente estável, sem alterações até alguns minutos atrás. Lá fora sobe o petróleo, 0,5%, US$ 75 o barril daquele tipo Brent, que é referência para o nosso. Dólar nos Estados Unidos está em alta de novo, sempre acompanhando as novidades com relação às iniciativas do governo Donald Trump, guerra comercial contra seus vizinhos, contra a China, e a oscilação do dólar acompanha as oscilações do humor do presidente, das idas e vindas, porque ele cancelou, por exemplo, já a imposição de tarifas sobre os vizinhos, Canadá e México, por um mês. Deu uma adiada lá para poder conversar. E com a China, tem uma iniciativa da própria China de começar a impor tarifas contra os Estados Unidos em retaliação só a partir de segunda. O chinês é esperto também, vai esperar um pouquinho para dar tempo para negociar. E é isso que vai acontecer. O presidente Donald Trump já disse que está disposto a abrir uma conversação com os chineses. Enfim, é aquele negócio de botar a faca na mesa e depois tira depois que assusta o freguês aqui, tira de volta. Mercado de commodities agrícolas, olha, agora há pouco soja estava subindo na Bolsa de Chicago, 0,5%, milho estava estável, trigo com alta de 0,4%. Na Bolsa de Nova York, algodão estava em alta, 0,4%, e o principal destaque continua sendo o café, tá vendo? Não para de subir. Agora há pouco está subindo mais 1,9%, estamos falando em dólar, ultrapassou a casa dos US$ 4 por libra-peso, isso é um recorde absoluto, nunca houve um preço tão alto na história, e não tem prazo para voltar a cair. O café robusto em Londres também com alta de 0,4%, mas que sobe mais é o café arábica, refletindo preocupações com a próxima safra brasileira, que deve ser menor, o consumo não está caindo, mesmo com o preço alto, pelo menos até agora, e tudo significa aqui uma tendência de continuidade das altas dos preços no mercado internacional, com impacto direto aqui no mercado interno. Açúcar também sobe 0,9%, boi gordo também estava com alta agora há pouco, no mercado futuro da B3 em São Paulo, de 0,2% no contrato futuro de março. Tá vendo? Esse é o retrato do mercado agora há pouco, uma das nossas principais commodities aqui de interesse dos nossos produtores. Ok, Silmar, vamos lá então aos fatos. O café, inclusive, eu li uma notícia hoje de manhã de uma projeção que deve subir aí rapidamente, algo em torno de 25%. E ontem eu até comentei, você não estava aqui, mas eu recebi um WhatsApp, esse que o pessoal cria aí, café virou bebida nobre que nem vinho fino. Parecia um garçom servindo café numa taça de vinho, onde você coloca um bom vinho tinto, o garçom vinha, dobrava o guardanapo aqui, despejava o café, vindo do bule ou de uma garrafa térmica, só um pouquinho assim. Aí o consumidor testava o seu olfato, fazia aquela agitação que a gente faz com o vinho, dava uma bicadinha, muito bom. Outra bicadinha, muito bom. E acabou. Impressionante, hein? É bom lembrar também que você citou aqui, aumento de mais de 25% no varejo. É um repasse da alta que já está havendo lá no atacado e no mercado das bolsas aqui. Mas deve subir bem mais do que isso quando todo esse aumento represado for repassado para o consumidor. Não vai ser fácil. Você sabe que também aí outro dia eu vi um outro material, o pessoal não perde, né? Enquanto a China e os Estados Unidos discutem aí para fazer quem faz, disputam para ver quem cria a melhor IA, que é a inteligência artificial, né? IA, né? Diz que o Brasil também desenvolveu a sua IA. A IA do Brasil ia ter picanha, ia ter cerveja, ia ter café, ia ter, e não tem nada. Essa é a IA Eu vou brasileira. assistir, né? Que é barata aí, tá difícil.
E o Trump, que quer construir uma Riviera lá na faixa de Gaza, para ficar contando, para correr perigo. O Trump é louco, o Trump é completamente sem noção. É um cantador, é impressionante. Né? Acho que daqui a pouco acaba a papa na língua dele, né? Ah, tá difícil. Ele é campeão de fazer isso aí. Vai continuar, pode ter certeza. E principalmente em termos comerciais. Ele é empresário. É bom lembrar que não é um político tradicional. Lógico. Não é diplomata também. É. É um empresário. O negócio dele é bater na mesa para fazer negócio. Então ele está fazendo isso assim também na presidência. Primeiro ele bota um baita imposto lá contra os países que concordam com os Estados Unidos, depois senta na mesa para negociar. Achou que botou o porrete na frente, né? É. Não depois. Você não tem diplomacia nenhuma. É jogo pesado de empresário. Essa é a característica dele. E você lembrou bem, o chinês que não é bobo falou, eu vou continuar descansando no fim de semana, segunda-feira eu vou ver o que eu faço. Não tem tempo para negociar. O chinês é esperto, tem 6 mil anos de civilização ainda. É outra história. Tem paciência. E ele, como empreendedor do setor imobiliário, para ele tanto faz construir para rico aqui ou ali. Na faixa de Gaza, sei lá o que ele põe. Põe míssil para interceptar, sei lá. Vem cá, vamos para o nosso feijão com arroz aqui. O pessoal aí está cantando aos brados aí para todos os cantos do anúncio do escoamento da safra de grãos. E aí chama a atenção, porque tem muita gente, muito político, muita gente com cargo associando esse plano safra de escoamento a uma melhora nos preços aí dos produtos e dos alimentos, coisa que não para de subir e está desesperador. E na semana passada ainda teve um pronunciamento aí do governo federal dizendo que com isso aí ia melhorar e o governo ia conseguir administrar o preço dos alimentos, que é, sem dúvida alguma, um dos grandes gargalos que compromete a popularidade do governo atual e que compromete o seu plano de administração e sua viabilização de uma candidatura para a próxima eleição presidencial já no final do ano que vem. Eu queria a sua opinião agora, porque eu não concordo com nada do que está sendo dito aí, não, e eu acho que melhorar, escoar a safra de grãos é importante, mas para os produtos não que circulam no mercado, mas para as exportações, que a gente vê as rodovias aí lotadas de carretas e carretas com grãos, né, levando para os portos para a exportação. E a fala do ministro também, que disse que a safra sempre vai andar na frente da área para depósito, dos silos. Claro, tudo bem, mas isso acontece porque não houve o investimento. Agora está sendo feito. Queria a sua opinião. Tá vendo? Nós estamos em época aqui de férias do Legislativo. O Legislativo começou a funcionar essa semana agora. O orçamento do governo não foi aprovado no ano passado, ficou tudo para as calendas aqui, possivelmente só vai ser examinado no Congresso no início de março, depois do Carnaval. Então o governo está sem o que fazer, está amarrado no seu orçamento, está precisando inventar notícia. E é o que está acontecendo com esse anúncio aqui, que eu colocaria entre aspas, de grandes investimentos na infraestrutura no Brasil. São obras que, em parte, já estão em andamento há algum tempo, foi tudo juntado num pacote só para fazer o anúncio, e tem obras que só vão ter efeito no ano que vem, a partir do ano que vem. Não tem nada a ver com a atual safra. A atual safra já está em colheita, não tem nada de armazém novo andando nesse momento, de estrada nova que facilite o escoamento da colheita da soja, que está em pleno andamento nesse momento, plantio de milho, que está em pleno andamento nesse momento, sendo nada que melhore a vida do consumidor de imediato. Portanto, tem que fazer esse desconto importante. É claro que qualquer obra voltada para a infraestrutura é boa. O Brasil é deficitário em tudo, seja na questão do custo do transporte, da nossa logística, todo voltado para investimentos em rodovias, pouco em hidrovias e alguma coisa em ferrovias, ou seja, é um transporte caríssimo. E cada vez que aumenta o combustível, especialmente o óleo diesel, que aumentou 2 vezes a semana passada, isso tem um impacto muito grande no transporte, no custo do transporte, consequentemente é um item inflacionário. Isso implica em aumento no custo do frete, consequentemente aumenta o preço do produto também lá na gôndola do supermercado. Então o governo precisa dizer que está fazendo alguma coisa. Então eles resolveram encaixar, empacotar aqui um conjunto de obras, algumas entre aspas aqui, para fazer um anúncio de que pelo menos o governo está fazendo alguma coisa no sentido de baratear a comida para o consumidor, melhorando o transporte ou o armazenamento. É claro que qualquer investimento aqui sempre corre um pouquinho atrás daquele aumento da produção. A produção brasileira tem crescido, efetivamente, deu uma parada no ano passado
por conta de problemas climáticos. Esse ano deve crescer um pouco mais, mas sim, é difícil acompanhar realmente o crescimento da produção brasileira, que tem sido bastante veloz. Para investimento em infraestrutura demora um pouco mais. Agora, tem aqueles senões que a gente tem comentado aqui com frequência, que é aquele emperramento que acontece ao nível do judiciário. Uma ferrovia que é extremamente importante para baratear o custo dos transportes de alimentos aqui no Brasil, é a chamada Ferrogrão, que é uma ferrovia que vai até o estado de Goiás, começa no estado do Mato Grosso, melhor, vai até o estado do Pará, ferrovia de 1.000 quilômetros, que barataria muito o custo, seja do transporte de produtos para exportação, como soja, milho, como também barataria o custo dos fertilizantes que vêm pelos portos lá de Belém do Pará, por exemplo, em direção ao Mato Grosso. Ficaria mais barato pelo custo do frete e mais barato por ferrovia. Tudo isso está parado, inclusive por interferência judicial. Não sabe-se lá quando vai começar essa obra, que poderia ser muito importante para eliminar boa parte do gargalo logístico que a gente tem no Brasil. Enfim, voltando ainda à questão do anúncio desse grande investimento agora, é bom fazer esse desconto. Não tem nada de efeito imediato aqui. Bom, obrigado aí por confirmar aquela teoria que diz que as férias são boas para você recarregar as baterias e não tiram você do ponto de vista correto e da lucidez. Muito pelo contrário. Os problemas continuam os mesmos. E quando a gente volta, tem as contas que a gente pagou nas férias e as contas que a gente chega aqui de volta e estão aqui para pagar. Continua sendo a mesma coisa. Vamos para frente agora com o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A safra esperada para esse ano e o recuo do dólar, segundo o ministro, podem desacelerar a inflação. Vamos ver o que diz o ministro. O ministro disse esperar surpresas inflacionárias positivas do Brasil, mas reconhece que a inflação acumulada em 12 meses deve seguir acima de 4,5% até junho, como prevê o Banco Central. Durante a entrevista, Haddad avaliou que com a safra prevista e o câmbio mais acomodado, a inflação deve desacelerar, surpreendendo as expectativas do mercado. Bom, Silmar, o ministro acredita que nós teremos aí surpresas com a inflação. E você? Você também acredita que nós teremos surpresas? Agora, surpresa é que nem presente, né? Eu sempre fico preocupado em ganhar presente, porque nem sempre a pessoa acerta o tamanho da camisa, aí você tem que trocar, nem sempre acerta a cor, nem sempre acerta o seu gosto, às vezes te dá um negócio que você não gosta, enfim. Mas, surpresa. Que surpresinhas nós podemos ter? Olha, Zavinho, o ministro tem razão num ponto, até é uma surpresa positiva aqui, essa queda forte do dólar, ninguém estava contando com isso. Uma queda bastante expressiva, depois de chegar a R$6,15, o dólar caindo para 5,70, 5,80, como é o preço que está nesse momento. Uma queda forte, isso ajuda realmente no combate à inflação. Uma surpresa positiva essa queda do dólar, que ninguém estava esperando realmente, pelo menos nessa proporção. Então, isso é um dado positivo. Agora, tem vários pontos de interrogação ainda pela frente, que tornam difícil aí esse otimismo do ministro. Um é ainda a disparada de preço de alguns produtos que influem na cesta básica, na inflação. O caso do café é um deles, né? Não para de subir. Tem toda a dúvida ainda com relação à safra de grãos. O ministro está falando aqui de uma safra recorde de grãos, mas tem pontos de interrogação pelo caminho ainda. Já não vai ser aquele tamanho que se previa inicialmente. Por quê? Seca no sul, não para. Está realmente afetando, já começando a afetar preço. O Rio Grande do Sul sofrendo muito, vai ter perdas na produção. Tem perdas na produção da Argentina, que acabam impactando também nos preços internacionais, do milho, da soja, que estão subindo lá fora, na Bolsa de Chicago, isso tem impacto aqui dentro também. Então, são fatores inflacionários. Tem o problema do clima também no Mato Grosso, a colheita da soja bem atrasada por excesso de chuvas, isso prejudica a qualidade, prejudica a logística também, faz com que os preços acabem subindo também por conta desse problema. Ou seja, chuva de menos no sul, chuva de mais no centro-oeste, principalmente Mato Grosso e Goiás, e isso tem efeitos também na produção e na logística. Enfim, tem coisas ainda que estão ainda indefinidas. E tem o fator Trump. Donald Trump é um fator fundamental aqui nessa tendência aqui apontada pelo ministro, que é uma incerteza total com relação ao que Trump vai fazer, por exemplo, com a economia brasileira. Por enquanto, está lá impondo tarifas contra a China, contra o México, contra o Canadá, está prevendo também imposição de tarifas contra a União Europeia, por concorrência que ele chama de desleal, e vai chegar a vez do Brasil, não se tenha dúvida.
presidente Lula já disse que vai contrapor aqui com tarifas também contra produtos americanos. Olha, só uma coisa contra a outra, isso é inflacionário. Botar tarifa em cima de qualquer produto, seja contra o vizinho, seja contra nós mesmos aqui, é claro que isso acaba tendo impacto inflacionário. Então, esse é um grande ponto de interrogação ainda nessa perspectiva do ministro, que está otimista, mas tem que fazer aqui um certo ponto aqui de exclamação com relação ao otimismo. O otimismo tem alguns pontos positivos, como você disse, mas tem que depender de que outras coisas aconteçam. E o Trump, não sei como é que ele vem para o Brasil. Bom, Silmar, acho que por hoje é só. Você viu a nova moda agora? O ladrão e depois é roubar. E aí ele faz. Então, é aquele ditado: ladrão que rouba ladrão tem sem perdão. Você viu? Dois casos essa semana. O sujeito foi lá, roubou o ar-condicionado, deixou na calçada, foi tomar uma para recuperar a energia. Quando voltou, não estava lá. Foi na delegacia e falou: é o seguinte, eu entrei na casa lá, roubei, tive que pular o muro, deu maior trabalho, tinha o cachorro, dei um hambúrguer pro cachorro, etc e tal. Mas roubaram, quero fazer um BO aí. Ah, tá legal, mas você vai ser preso porque roubou. Então você fica preso aí e aguarda a solução do caso. E o outro lá roubou a moto. E depois roubaram a moto dele. Ele foi na delegacia. O negócio é o seguinte: eu roubei uma moto, mas a moto, depois que eu roubei, era minha. Então, aí roubaram a moto de mim. Agora eu quero fazer um BO. Pode uma coisa dessa, Silmar? Impressionante. Coisa de Brasil, né? Coisa de Brasil. Ótima quinta para você. Amanhã te vejo novamente, tá bom? Igualmente, Tavinho. Boa tarde e até amanhã. Abraço, amigo.